Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para continuar o nosso ciclo de formações. E como hoje, 1º de maio, dia também dedicado a São José, nós entramos no mês mariano, achamos por bem durante este mês falarmos um pouquinho, meditarmos um pouco acerca da Virgem Maria. Então a nossa ideia inicialmente é trabalharmos os dogmas marianos, começando hoje neste primeiro vídeo, neste primeiro dia, a falar sobre a maternidade divina, ou seja, Maria, Mãe de Deus. E começamos, é claro, recordando sempre que as nossas reflexões elas visam apenas esclarecer alguns pontos da fé, mastigar um pouquinho melhor alguns pontos da nossa fé, e por isso a nossa base é sempre o Catecismo da Igreja Católica e os documentos. E começamos já com o número 495 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a maternidade divina de Maria. Nos diz o Catecismo: denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sobre o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu Filho como a Mãe de meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu Filho, segundo a carne, não é outro que não o Filho eterno do Pai, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, utilizando inclusive o termo grego Theotokos, Então nós partimos inicialmente daquilo que a Sagrada Escritura nos traz como o amparato, os evangelistas afirmam Maria como Mãe de Jesus, como nós podemos ver, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, quando falam de Jesus como o Filho de Maria. Também temos o momento onde o evangelista São Lucas fala de Maria como a Mãe de Jesus, no momento da Anunciação. Mateus também usa este termo, Maria, sua mãe, para se referir a Jesus. Fato é que todos os evangelistas ressaltam a maternidade biológica de Jesus por parte de Maria. Então, o primeiro passo, a Sagrada Escritura nos traz muito claramente, de maneira especial, através dos evangelhos, estes testemunhos acerca da maternidade divina, ou seja, do fato de Maria ser a Mãe de Deus. Então este é o nosso ponto de partida para falarmos do dogma da maternidade divina. Sobre este prisma, então, da maternidade divina, nós temos já alguns pontos também acerca da tradição. Então Orígenes, São Basílio, Epifânio usaram a palavra grega Theotokos, que significa a parturiente de Deus. Então aquela que gerou, aquela que pariu Deus. Mas este dogma ele é definido mais claramente nos concílios da Igreja. Então o concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, foi decisivo para ir contra uma heresia que negava a divindade de Cristo, ou seja, na tentativa de acabar com aquele erro acerca da pessoa de Jesus, pois nós sabemos no início da igreja, especialmente nos primeiros 4 ou 5 séculos, houve uma grande dificuldade em acertar alguns termos, alguns dogmas da nossa fé em relação ao próprio Cristo. Entre estes,
o que nós chamamos de divindade de Cristo, né? Usando inclusive o termo homoousios, ou seja, que em Jesus, a pessoa de Jesus, nele está tanto a natureza divina quanto a natureza humana, a pessoa divina como a pessoa humana, né? Então isso começa especialmente com Ário, e a igreja vai combatendo com o passar do tempo estas heresias, e para então falar, né, que Jesus, ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus, né? Então se fala do Christotokos, é preciso então falar que a Virgem Maria é a mãe de Deus. Então o Concílio de Éfeso, ele foi contra Nestório, que negava que a Virgem Maria fosse a mãe de Deus. Então o nestorianismo significa a construção de uma cristologia que exclui o nascimento e a mãe de Deus. É uma cristologia sem consequências mariológicas, diríamos assim, né? Então se tira a figura da Virgem Maria do centro, ou ao menos a sua importante participação neste ambiente. Então foi neste concílio que a igreja definiu Maria como Theotokos, como mãe de Deus, e inclusive depois São Cirilo escreve uma carta a Nestório para tentar fazer com que Nestório se emendasse acerca deste erro que ele cometia. Então vamos agora acompanhar a leitura de um trecho desta carta de São Cirilo a Nestório. As naturezas humana e divina se juntam em verdadeira unidade, e de ambas resulta um só Cristo e Filho, pois não nasceu primeiramente um homem comum da Santa Virgem, e depois desceu sobre ele o Verbo de Deus, mas sim, unido desde o seio materno, se diz que submeteu ao nascimento carnal, como quem faz seu nascimento da própria carne. Desta maneira, os santos padres não tiveram receio de chamar Mãe de Deus a Santa Virgem Maria. Então, como eu comentava, não é? O problema em aceitar o dogma da maternidade divina de Maria nasce do fato da dificuldade de aceitar que Jesus é Deus, não é? Esta realidade de que ele é perfeito homem e perfeito Deus. Então, algumas heresias chegavam a dizer que Jesus, ele foi como que um eleito de Deus, que foi escolhido por Deus e recebeu o Espírito Santo em um determinado momento da vida, como por exemplo no batismo no Rio Jordão, e a partir daí então ele teria sido, né, como que algo próximo da divindade. Então, nós vimos através deste trecho desta carta de São Cirilo a Nestório, que a fé da igreja afirma: Jesus é Deus, é perfeito homem, desde o momento da concepção no seio virginal de Nossa Senhora da Virgem Maria. Então, se desde este momento ele é perfeito homem e perfeito Deus, a Virgem Maria é mãe de Deus. Então esta a ideia que expressa o dogma da maternidade divina da Virgem Maria. E este dogma, ele tem um desdobramento, não é, na vida também da igreja. E aqui nós retornamos ao que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala desta maternidade também em relação à própria igreja, né? Então, no número 964, o Catecismo nos diz: o papel de Maria para com a igreja é inseparável da sua união com Cristo. Decorrendo diretamente dela esta união de Maria com o seu Filho na obra da salvação, manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. Nós recordamos aquele trecho do Evangelho no qual
Jesus no alto da cruz entrega Maria ao discípulo amado, a João, e entrega a João a sua Maria: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então a igreja sempre viu na tradição este momento como um momento de entrega. Maria, ela é também como que corresponsável, é a mãe também da humanidade, é também a mãe da igreja. Então esta maternidade da Virgem Maria, ela começa a ser vivida, a ser exercida no momento em que ela dá o seu sim diante de São Gabriel, diante da Anunciação, e ela se estende não somente durante a vida de Cristo, mas também durante o tempo da igreja, porque ela é também mãe da igreja. E é nesse sentido, então, que a nossa doutrina, a doutrina da igreja, nos ensina que ela é nossa mãe na ordem da fé e na ordem da graça. Ela é nossa ordem nossa mãe na ordem da fé, por quê? Porque foi por ela ter acreditado na promessa do arcanjo Gabriel e em tudo aquilo que Deus iria fazer através do Messias, por ter crido, portanto, que ela se tornou também nossa mãe na ordem da fé, mas é também nossa mãe na ordem da graça, como nos ensina o Catecismo no número 967. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja um modelo de fé e de caridade. Com isso, ela é membro suprimente e absolutamente única da Igreja, sendo até a realização exemplar, um tipos da Igreja. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência, pela fé, pela esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Então, não somente por ter acreditado em tudo aquilo que Deus prometeu a nós, ou seja, mãe na ordem da fé, mas também por ela ter cooperado em todos os momentos para que a graça de Deus acontecesse entre nós. Segue ainda o Catecismo. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura interruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação e sobre a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou esse mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, como esta maternidade da Virgem Maria, ela nos alcança também. E é por isso que hoje nós somos chamados a nos colocar aos pés da Virgem Maria com esta confiança, com a confiança de filhos. Eu gostaria aqui, para encerrar o nosso vídeo de hoje, de recordar que a Igreja, ela tem esta veneração, este carinho para com a Virgem Maria desde o início da Igreja, desde os primeiros séculos, né? Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer: mas só se falou de Maria no século IV, no século V, foi só depois que a Igreja começou a elaborar estes dogmas e a crer na Virgem Maria como Mãe de Deus, como nossa intercessora. Pois eu gostaria de aqui relatar uma pequena curiosidade e algo interessante. Há uma oração que muitos de nós repetimos sem saber exatamente a origem dela. Esta oração é chamada Sub Tuum Presidium, sob a tua proteção. E nós muitas vezes rezamos juntos essa oração, que diz o seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus,
não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Se nós repararmos bem, esta oração, ela fala dos 4 dogmas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem, a virgindade perpétua, gloriosa, assunta aos céus, e bendita, ou seja, imaculada. E esta oração, ela data do início do século II, ou seja, 100, 110 mais ou menos. Essa oração, então, possivelmente foi elaborada e rezada pelos cristãos que viveram o chamado período subapostólico, ou seja, de pessoas que viveram com os apóstolos, que viveram, por exemplo, com São João Evangelista, a quem Jesus entregou Maria como mãe. Então nós vemos que a Igreja venera, reconhece não somente a maternidade, mas os outros dogmas da Virgem Maria desde o início, e venerando a Virgem Maria, a vê como intercessora, a vê como protetora, não é? Então, isso deve, meus irmãos e irmãs, nos fazer compreender que a Virgem Maria, de modo algum, é uma mulher qualquer, como muitos insistem em falar e em ensinar. Maria não é uma mulher qualquer. E eu diria mais, Maria não está no mesmo nível que os outros santos da igreja. Maria está um nível ainda acima, não é? Porque ela não só intercede por nós, ela não só é modelo, mas ela é a mãe de Deus na ordem da fé, na ordem da graça. E, portanto, a Virgem Maria, ela deve ser compreendida ao mesmo tempo como mãe do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Porque aqui entra uma questão interessante: se Cristo é a cabeça da igreja e Maria é a mãe desta cabeça que é Cristo, ela também deve ser mãe do corpo, ao mesmo tempo que ela é membra da igreja. Não é? Então, nós vemos aqui como, de um modo dual, a Virgem Maria, ela participa na ação da igreja para a salvação do mundo. Assim, meus irmãos, vos convido a vivermos com profunda alegria este mês de Maria, com toda a devoção, com todo o amor, não é? Este mês, e de maneira especial a nos colocarmos devotamente aos pés dela, para pedir que ela interceda por nós, acima de tudo, para que nós compreendamos melhor o seu papel na igreja e para que nós possamos aprender a amar ainda mais o seu Filho Jesus Cristo. Vamos então agora, com a nossa oração, encerrar a nossa formação de hoje. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.